Olá a todos e a todas. Vamos então gravar aqui um pequeno vídeo. Espero que esteja tudo bem de saúde convosco e com a vossa família, que estejam a cumprir todas as regras e normas para esta altura. Vamos gravar um pequeno vídeo sobre as consequências da Segunda Guerra Mundial. Já falámos, aliás, delas durante as aulas. Vamos relembrar as consequências demográficas que foram, por exemplo, 50 a 60 milhões de mortos, a maioria deles civis. Em algumas turmas, pelo menos, chegámos a analisar um gráfico que mostrava que quem matou mais militares foram os aliados, quem matou mais civis, portanto, com menos preocupação humana e ética, foram os países do eixo. Houve também grande número de mutilados, de feridos, de desaparecidos, mulheres viúvas, órfãos. De entre estes países, aqueles com maior número de baixas foram, por exemplo, a União Soviética, a seguida da Alemanha, o Japão. Todas estas perdas resultaram dos violentos combates com recurso a meios aéreos, terrestres e navais, são, portanto, baixas de guerra, mas há outras menos éticas, por exemplo, o massacre de reféns e das populações de cidades inteiras. Depois dos ferimentos e com os problemas de abastecimento da guerra, as doenças que graçavam, como a tuberculose, estamos numa época de doenças infecciosas, havia também doenças infecciosas. O recurso que os países, sobre os países do eixo e mesmo o regime soviético faziam, o recurso a trabalhos forçados de populações de prisioneiros em campos de concentração, e o extermínio de judeus e raças ditas inferiores, deficientes, bem como de opositores ao nazismo em campos de extermínio. Não nos podemos esquecer, nestas baixas, de incluir as vítimas, as numerosas vítimas do Holocausto Nazi, que foram cerca de 6 milhões só de judeus, e como vimos, pelo menos em algumas turmas, cerca de meio milhão de outro tipo de pessoas. Tem depois também aqui neste vídeo algumas fotografias de prisioneiros libertados por forças aliadas a 7 de maio de 1945, portanto, pelos soviéticos. Se não fossem libertados, é provável que fossem utilizados para experiências médicas e para autópsias e estudos. Vemos também o célebre monte de sapatos de crianças mortas nos campos de concentração nazi. A nível de consequências sociais e humanas, salienta-se o desrespeito pelos direitos humanos, a violação desses mesmos direitos em prisioneiros e refugiados que não foram respeitados, a repressão dos opositores com enormes e numerosos fuzilamentos, enterramentos sumários em valas comuns, os massacres, os efeitos das bombas nucleares que causaram sérios problemas físicos, doenças e malformações, causaram distúrbios morais, psicológicos. Durante muitos anos e ainda na atualidade, muitos países não conseguiram resolver os seus diferendos, problemas de fronteiras, situações de stress pós-traumático, traumáticas, etc. A Segunda Guerra Mundial terminou assim, deixando atrás de si um rastro de morte, dor, fome, miséria e inquietação. A nível de consequências económicas e materiais, diga-se que 70% das cidades alemãs foram arrasadas, 20% dos edifícios, por exemplo, da Jugoslávia, foram destruídos, destruição total ou parcial em toda a Europa das vias de comunicação e transporte e de instalações industriais, pilhagem de territórios ocupados pelo eixo, que faziam uso da sua riqueza para suporte da sua máquina de guerra. Por toda a parte, com exceção dos Estados Unidos, a produção decaiu e arruinou-se a economia. Lembro ainda aquilo que referimos, cerca de 150 cidades europeias destruídas, 50 delas totalmente destruídas e arrasadas. No final da guerra sucederam-se várias conferências, aliás, ainda a guerra não tinha acabado, sucederam-se várias conferências, tendendo a resolver as situações do pós-guerra, estabelecer acordos, estabelecer regras para que os países entrassem numa nova ordem internacional.
A primeira delas foi a Conferência de Bretton Woods, cidadezinha dos Estados Unidos, em 1944. Nesta reunião, dirigentes políticos pretendiam criar uma nova ordem económica e política internacional e tomaram decisões como a criação de um Banco Mundial, que veio a ser o BIRD, e a criação de um Fundo Monetário Internacional, que veio a ser o FMI. Neste momento, o Banco Mundial só tem como sigla BM. Diga-se que estas instituições financeiras de apoio internacional ainda existem. Consequências políticas, não nos esqueçamos que naturalmente houve uma série de conferências também no pós-guerra. Em 1945 a Conferência de Alta, de Potsdam e de São Francisco são as mais importantes. O mundo prosseguiu dividido em dois grandes blocos, o ocidental e do leste. Criou-se uma nova ordem internacional e entre esses dois blocos irá haver uma guerra fria de que falaremos mais tarde. Relativamente à Conferência de Yalta, Yalta é uma cidadezinha da União Soviética. Esta conferência decorreu de 4 a 11 de fevereiro de 45, portanto, a guerra ainda não tinha acabado para a Alemanha nem para o Japão e nem para a maior parte dos aliados. Os líderes vencedores Stalin, Churchill e Truman reuniram-se e aprovaram desde logo a criação de um organismo internacional que substituísse a Sociedade das Nações, que viria a ser a ONU. Decidiu-se também ocupar a Alemanha e dividi-la em 4 zonas, distribuir pelos aliados e o desarmamento imediato das forças alemãs. E decidiu-se legalizar o partido nazi e fazerem-se julgamentos aos nazis. A Conferência de Potsdam, eu costumo dizer que é já quase só sobre as consequências para a Alemanha, consequências da Segunda Guerra para a Alemanha. Ocorreu a 17 de julho a 2 de agosto de 45, com os líderes vencedores Stalin, Churchill e Truman. Tratou-se realmente de dividir e ocupar a Alemanha em 4 zonas, do desarmamento imediato de todas as forças armadas alemãs, de ilegalizar e proibir o partido nazi, procedendo ao julgamento dos nazis naquilo que viria a ser o julgamento de Nuremberg, descentralizar a economia, desarmar, democratizar a Alemanha e promover práticas políticas democratizantes neste país. A Conferência de São Francisco viria a reunir-se, como o próprio nome indica, em São Francisco, nos Estados Unidos, e viria a dar origem às Nações Unidas. A Carta das Nações Unidas viria a ser assinada por 51 países, ratificada a 24 de outubro de 45, e nascia a Organização das Nações Unidas, cujos objetivos eram essencialmente políticos, manter a paz, cooperação económica, social e cultural e promover o respeito pelos direitos humanos, já que em 48 é aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Assembleia Geral da ONU, portanto, por todos os países que nessa época já faziam parte da Assembleia das Nações Unidas. Outras consequências políticas, não nos esqueçamos, a Europa vai ter algumas fronteiras alteradas, por exemplo, da URSS, da Polónia e da Bulgária, dando origem a um novo mapa político europeu. Numa frase célebre de Churchill, ao perceber-se a nova divisão da Europa, afirma: uma cortina de ferro desceu sobre a Europa e os países do leste passam a ser conhecidos como os países da cortina de ferro. O mundo divide-se então em dois blocos político-militares, como já referi, o ocidental e o bloco comunista ou o leste. O Japão perdeu todos os territórios que conquistara, foi ocupado e reorganizado pelos Estados Unidos sob a direção do general MacArthur, com a lógica da implantação de um regime democrático. Isto correspondeu a uma certa democratização do Japão, que felizmente ainda hoje funciona amplamente com instituições democráticas, sendo um país bastante desenvolvido e onde, de um modo geral, os direitos humanos são respeitados. Foi criado em 1948 o Estado de Israel, na área da Palestina, sob administração primeiramente britânica, isto para que os judeus pudessem ter o seu território. Houve uma migração de judeus nesse sentido, para essa zona. No entanto, esse Estado de Israel até hoje não foi aceito pacificamente pela comunidade árabe dos países árabes,
que rodeiam este Estado do Médio Oriente. Temos ali um pequeno país de religião judaica, rodeado por grandes países de população muito numerosa, rodeado por muitos países de religião muçulmana, que não veem com bons olhos a prosperidade, a, a civilitude, digamos assim, e os princípios defendidos pelos judeus ou israelitas, neste caso. Sobre a ONU, mandar-vos-ei talvez um outro vídeo proximamente e, portanto, para já ficamos por aqui. Bom trabalho, até à próxima.